O Amazonas venceu Volta Redonda por 2-0 na terceira rodada do quadrangular final da Série C, uma vitória importante para a equipe do Amazonas, que consegue se manter viva na busca pelo acesso à segunda divisão. Uma partida aí que foi gerada muita expectativa, principalmente para o time do norte do país, que chegou aí pressionado depois de 2 derrotas e enfrentando o líder do seu grupo, Volta Redonda, com 4 pontos. Uma vitória importante, 2-0, o placar zerou o saldo do Amazonas, que agora, além de ter 3 pontos na classificação, também tem 0 saldos, ele entra na briga de vez pelo acesso. Cássio Ângelo, vitória importante, vitória merecida, mas mais do que isso, a atitude da equipe mudou em relação à partida contra o Paysandu, né? Sim, Edel, o treinador Luizinho tinha pedido uma equipe mais aguerrida, e com 1 minuto e 25 segundos o Thiago Spicer já pegou o primeiro cartão amarelo. Excesso de vontade lá, numa falta no jogador do Volta Redonda. O primeiro tempo do Amazonas foi um primeiro tempo muito bom, principalmente ali nos primeiros 10 minutos. A equipe pressionou, fez o pé, pressiona muito bem, Adiel. E nisso, numa saída perigosa, para dizer o mínimo, da equipe do Volta Redonda, o Sassá e o Ítalo foram fazer o bloco alto, pressionaram. A Volta Redonda acabou se livrando da bola. Nisso sobrou para o Igor Bolt, que fez um chute de raríssima felicidade e abriu o placar para o Amazonas. Daí em diante, a equipe do Amazonas passou a jogar mais a cabaleiro, se retraiu mais na primeira etapa, feitou um futebol mais reativo. Aí o que me chamou a atenção na primeira etapa foi justamente isso, a falta de criatividade do Volta Redonda em botar a bola no chão, trocar passes e tentar, de alguma forma, construir uma jogada mais trabalhada. O gol do Amazonas saiu em 7 minutos. Tinha muito tempo ainda para o Volta Redonda botar os mesmos no lugar, botar a bola no chão e trabalhar mais ela. O Amazonas ofereceu a posse de bola para a equipe do Volta Redonda. Mas o Volta Redonda se limitou muito ao chute de fora da área do Paulinho, que fez um bom primeiro tempo, Paulinho, e as jogadas de linha de fundo do Esquilo, tentando o cruzamento. É pouquíssimo para a equipe do Volta Redonda, principalmente do que a gente viu na primeira etapa do campeonato. A equipe merecidamente se classificou com a melhor campanha do turno. E foi assim para o intervalo, seu Adiel Reis, 1 para o Amazonas, 0 para o Volta Redonda. Pois na segunda etapa, algumas alterações foram feitas na equipe do Volta Redonda ali, mas o Amazonas foi quem ampliou o placar com o centroavante Sassá, ele que também não tinha marcado ainda nesse quadrangular final, fez o gol ali importante, comemorou bastante, ampliou o placar para o Amazonas, mas assim, merecido, acho que esse 2-0, viu? Volta Redonda, como você bem disse, Cássio, no segundo tempo também continuou sem criatividade, mexeu, na minha opinião, mexeu mal, Rogério Corrêa, tirou o Douglas Esquilo, que era o principal jogador da equipe, mesmo o jogador cansado, talvez machucado, acho que centralizado ali, ele poderia proporcionar mais jogadas ofensivas para as zonas. Como ele saiu, a equipe perdeu triangulação, perdeu toque de bola, e aí realmente se limitou a cruzamento na área e tentativa de finalização de fora da área. Uma equipe que não conseguiu impor velocidade, que era aquilo que se esperava desde o primeiro tempo, em 2 contra-ataques na primeira etapa, a equipe do Volta Redonda não foi veloz, os laterais principalmente não avançavam para dar opção para quem estava com a posse de bola no meio campo. No segundo tempo nem isso mais aconteceu, não tivemos a equipe do Rio de Janeiro fazendo lançamentos e inversões de bola, então assim, o Amazonas jogou o básico, fez aquilo que se esperava dele nas outras partidas, dessa vez conseguiu fazer, cada jogador cumpriu o seu papel sem inventar nada, e o Volta Redonda acabou caindo no seu próprio erro, né, de achar que o Amazonas estaria um time ainda inerte, um time apático. Não, o Amazonas veio para cima, como bem disse o Cássio, desde o primeiro minuto, garantiu o resultado, fez o resultado agora dentro de casa e vai em busca dos pontos fora de casa. Estevão Barros,
a diferença de atitude do Amazonas da última partida para essa que nós temos como referência dá um ânimo para a torcida e esse time tem condições de brigar por alguma coisa ainda nesse quadrangular final? Acho que tem, totais, né? A ver o que acontece amanhã entre Paysandu e Botafogo, mas o que a equipe mostrou hoje é animador, né? Em relação, se a gente comparar com a última partida, embora eu também acho que pelo menos com um empate, pelo que produziu no segundo tempo, a equipe merecia ter saído. De qualquer forma, foi uma derrota. E hoje a vitória merecidíssima, né? Fez um bom primeiro tempo, um início de jogo muito forte. E se a gente olhar o que foi o jogo, principalmente na segunda etapa, acho que o Volta Redonda também muito abaixo, né? Você citou as alterações. Se a gente for olhar aqui os melhores momentos e lembrar, as finalizações mais perigosas e as chances de gol foram do Amazonas. O Volta Redonda, à exceção daquele lance do Wellington Silva, pouco fez ali no ataque, pouco obrigou o goleiro Edson Marden a trabalhar. Muito abaixo também hoje o Volta Redonda, né? A ver como é que vai ser o comportamento da equipe na semana que vem. Acho que hoje o Amazonas fez uma grande partida, se redimiu aí da última apresentação contra o Paysandu, diante da sua torcida, uma grande vitória. Fica animado e agora entra aí para esse jogo contra o Volta Redonda. Se, por exemplo, o Botafogo lá, ou mesmo se o Paysandu conseguir a vitória, abrir uma margem, consegue, podendo até entrar para empatar lá, que não ia ser um resultado tão ruim, né? Então, acho que volta para a briga, volta para a disputa e animado, porque de fato foi uma boa apresentação. Os jogadores, os principais da equipe brilharam. O Sassá fez gol. E gostei da partida do Hermel também, que entrou no segundo tempo. O próprio DG também, que apesar de não ter aparecido tanto se movimentou bem. Então acho que foi uma partida sólida, que dá confiança para a equipe a fazer esses próximos jogos aí fora de casa, diante de Paysandu e Volta Redonda. 2 jogos complicadíssimos. A gente sabe que o Volta Redonda não vai manter esse nível de atuação. Acho que hoje foi uma exceção. Volta Redonda tem qualidade, pode apresentar muito mais e tenho certeza que dentro da Raulino de Oliveira vai fazer um jogo muito duro diante do Amazonas. E contra o Paysandu também, que a gente sabe que tem um tabu aí que vocês bem conhecem, também vai ser um jogo complicado, né? A ver o que acontece amanhã, acho que isso tudo também pode direcionar como vai ser a partida, dependendo do resultado de amanhã. Se, por exemplo, sai um empate, acho que os dois entram lá também pressionados para conseguir a vitória, porque sabem que é uma oportunidade boa. Então, isso, os dois, Amazonas e Volta Redonda, tá? Então, vai ser um jogo interessante de se assistir, Adiel. Vai ser um jogo eu acho que de qualquer forma vai ser um jogo interessante, porque o Amazonas perdendo já praticamente dá adeus ali as chances de subir. O Volta Redonda vai ter um ponto a mais, pode brigar por alguma coisa ainda, mas assim, partida decisiva para as duas equipes. Eu percebi uma coisa, senhores, o coletivo do Amazonas funcionou hoje em relação ao coletivo do Volta Redonda, né? Isso ficou claro nos comentários de vocês, mas tem um jogador que eu acho que foi pouco comentado aqui e eu gostaria de indicá-lo como um dos destaques da partida, que foi o volante do Amazonas, o PH. O jogador que fez uma partida consistente na marcação e quando aparecia Estevão Barros ali na frente, bom passe, bom toque de bola, estava sempre bem posicionado e ficou até o final da partida. Um jogador assim, merece elogios, não sei qual é a opinião de você, do Cássio, mas assim, bom volante que entrou aí na partida, começou como titular e parece ter dado certo no comando do Luizinho Vieira. Foi ele que bateu a bola naquele primeiro lance lá do Sassá, que já era o segundo gol? Não. O Patrick briga ali pela... Não, a falta... Tem a falta do Hermel, aí a bola sai pela linha lateral, depois fica no bate-rebate, o Patrick briga. Não meteu a bola atrás. Então, mas foi no lance anterior. O Patrick, sim, a bola sai pela lateral, aí do lateral gera confusão que o Patrick insiste, cruza, e aí o Hermel briga e o Sassá complementa. Verdade, Estevão Barros. Mas o Hermel merecia aquele gol lá, fez uma grande partida.
O Patrick também fez uma excelente partida, mas para as duas equipes vai valer o que eu queria ver mais. É os volantes pisando mais na área adversária. Isso dá mais dinâmica ao jogo, isso cria um elemento surpresa. Eu acho que faltou isso nas duas equipes. O Hermel, o Igor Bolt, o Paulinho vão sair como destaque dessa partida, porque foi ali praticamente onde aconteceu todo o jogo. No meio campo, muita faltinha, muito jogo preso ali, muito pegado, como dizem os jovens, o jogo no meio campo. Por conta disso. Mas o Hermel fez uma partidaça. Do lado do... Pode ir. Não, do Amazonas, eu acho que é a dupla de volantes, né? O PH muito bem na marcação e o Ítalo eu queria destacar também. Muita força física, muita qualidade, sabe? Muito bem ler os espaços e tem esse fator de elemento surpresa, né? Hoje muito mais limitado a marcar também. O Amazonas jogou mais recuado durante boa parte da partida, mas muito bem também o camisa 8 do Amazonas. Senhores, Amazonas volta a campo pela Série C contra o Volta Redonda, numa partida que a gente já destacou aqui, que pode se tornar mais decisiva ainda, dependendo do resultado do jogo de amanhã. Mas, assim, um resultado que coloca o Amazonas diretamente de volta na briga pelo acesso. E o Luizinho Vieira acabou, Estevão Barros, mudando a equipe de patamar, né? Ele que no início da semana disse que queria uma equipe mais aguerrida e agora ele parece que ele tem o povo nas mãos. Tem o povo nas mãos, nos pés, nos braços, enfim, tá com o time aí nas mãos, Adiel. O Cássio chegou a destacar e a gente comentou no pré-jogo também que ele não ia fazer grandes alterações táticas na equipe, né, até pelo pouco tempo de trabalho. Mas ele soube muito bem escolher os 11 titulares hoje, manteve ali a base do Rafael Lacerda, mas, por exemplo, o Igor Bolt, que fez o gol, foi uma aposta dele. Já teve que fazer a mexida forçada no lado do esquerdo, pelo lateral Rafael Soares ter sido expulso diante do Paysandu. Entrou o Renan Castro, mas tá aí, mereceu. Até nas substituições eu achei que ele foi bem também. Destacamos aqui o Hermel, né, e o DG. O Jimenez entrou um pouco abaixo e o Luan Santos acabou sendo expulso. Mas acho que foi uma boa partida, importante para ele que está chegando agora, ganhar confiança, o grupo também acreditar mais no trabalho dele. E veremos o que ele fazer. Ele está a 3 jogos da glória, ou do completo fracasso. Mais importante, eu acho do que lado... mais importante, só para complementar, mais importante no trabalho dele, eu acho que hoje ele devolveu a confiança para o time do Amazonas. Cássio Ângelo, do lado do Volta Redonda, uma equipe que precisa mudar completamente o jeitão de jogar, já diria Caio Ribeiro, né? Vai precisar agora, além de ser um time aguerrido como foi o Amazonas, vai ter que jogar sem o adversário para garantir essa vitória no jogo da volta, né? No jogo do retorno, porque se continuar com as atitudes que teve hoje na Arena da Amazônia, fatalmente irá perder de novo. Assim, esse jogo aqui do Volta Redonda tem que ser um jogo apagado. Tem que voltar às origens lá e tenho certeza que no Raulino de Oliveira o Volta Redonda vai fazer um jogo mais aguerrido, um jogo mais duro, porque não vai entrar tão aprazível quanto entrou aqui na Arena da Amazônia. A equipe precisa trabalhar mais a posse de bola, precisa fazer alguns ajustes que são fundamentais para um time do nível do Volta Redonda. Por exemplo, os blocos estavam muito espaçados, como você bem chamou a atenção durante o primeiro tempo. Trabalhar mais a bola no meio campo. Não é sempre para o Paulinho tentar o chute fora da área. A gente viu que ele tem qualidade para isso, mas também não é toda a bola que vai depender do Paulinho. Os jogadores dar mais opções para o Paulinho, que é o principal jogador de armação. É a ultrapassagem dos laterais. É o Volta Redonda voltar ao seu Volta Redonda da primeira fase da Série C. A equipe de melhor campanha e talvez a favorita já para conquistar uma vaga para a Série B do próximo ano. E a final, né? O sim, título também. É o título da terceira. Série C.
Eu acho que o título sempre fica em segundo plano. O acesso é mais importante, né? Sim. Com certeza. O Paulo Félix comenta aqui no nosso chat: Papão, maior torcida do norte do país. Fica aí o comentário. Para o Paulo Félix, Cássio Ângelo, o que ele merece? Para o Paulo Félix, um abraço do nosso timaço. E para toda a torcida do Paysandu, o Papão tá cruzou. É isso aí, que joga amanhã contra o Botafogo. Partida aí no Mangueirão, né, Esteban? Não sei se vai ser no Mangueirão ou na Curuzu, tem que ver. Curuzu. É verdade.